Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast que vem falar de governança corporativa de um jeito diferente, com o objetivo de trazer o assunto de uma maneira leve, de uma maneira informal, e para abordar outros temas também, que não só a governança corporativa, mas também inteligência artificial, riscos, inovação, ética e por aí vai. Bom, essa temporada estamos reiniciando aqui, na verdade estamos iniciando uma segunda temporada, vamos dizer assim, e estamos aqui com um convidado mais que especial, que eu já vou apresentar para vocês. O que a gente fez na primeira temporada? Falamos muito sobre cibersegurança, um tema super importante, super relevante para esse momento. E essa temporada, a gente, como eu já tinha antecipado, na verdade, eu já tinha contado para vocês que nessa temporada eu ia contar para você, eu ia falar com vocês sobre inteligência artificial. E é isso mesmo que a gente está fazendo. Nós vamos começar aqui mais uma jornada. Serão 6 episódios nessa temporada, e divididos em 20 a 25 minutos, episódios curtinhos, como vocês já sabem. E nós vamos falar durante esses 6 episódios sobre os temas, as questões mais polêmicas, digamos assim, da inteligência artificial. O tema é vastíssimo e foi super difícil fazer um corte para trazer aqui para vocês aqueles pontos mais relevantes para que todo mundo fique aí a par das discussões que estão acontecendo mundo afora. Bom, tô aqui com a minha colinha, já vou começar trazendo o nosso convidado. Ele está gravando do Rio de Janeiro, portanto, eu gravo aqui de Lisboa, em Portugal, e o Leonardo Gatti, o nosso convidado de hoje, está sediado no Rio de Janeiro, está gravando de lá. Ele vai entrar conosco pelo Zoom, né? Então vamos fazer aqui uma gravação via plataforma e vamos conversar com ele. Deixa eu já trazer ele. Leonardo, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. Seja muito bem-vindo. Obrigada a você por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. De onde eu conheço o Leonardo foi meu professor. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de apresentar as qualificações do Leonardo, eu posso dizer. Ele é professor, foi meu professor, uma pessoa excelente, professor excelente, então eu posso dizer aqui que estou muito, muito feliz de trazer ele para falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu contar um pouquinho para vocês aqui do currículo do Leonardo. O Leonardo, ele é sócio fundador do escritório de advocacia Azeredo e Ugatti Advogados. Ele atua na área societária, com foco em M&A, fusões e aquisições, reestruturações societárias, consultoria legal na área societária. Também mercado de capitais, em especial constituição, acompanhamento de fundos, estruturações, organização de ofertas públicas, consultoria legal na área de mercado de capitais. Ele tem alguma experiência também aqui, aliás, na verdade, me desculpa, ele tem uma vasta experiência em assessorar startups, desde a constituição, elaboração e contratos. O Leonardo é graduado pela Universidade Federal Fluminense, cursou o LLM, o LLM, em Direito Corporativo do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, no Rio de Janeiro, e ele cursou Contabilidade pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Contábeis, o IPEC, no Rio de Janeiro. E, como se já não bastasse tudo isso, até cansei, ele é Data Protection Officer pela Fundação Getúlio Vargas, ou seja, eu acho que vocês já entenderam aqui que é uma pessoa que está habilitada a falar desse assunto, que é um assunto tão interessante para esse momento. Leonardo, bom, como eu contei para todo mundo, a gente está falando de inteligência artificial, aspectos gerais, regulação e governança, tá? Esse foi o corte que nós tentamos trazer aqui para vocês, aspectos gerais, regulação e governança. E a gente vai começar hoje falando de aspectos gerais, tá? E o que nós vamos falar? Vamos já abrir aqui, como é que a gente resolveu abrir esse podcast, abrir essa conversa?
falando de definição. O que é inteligência artificial, afinal de contas? E aí, deixa eu só fazer um alerta aqui para vocês. Nós vamos falar AI, IA, inteligência artificial, tudo a mesma coisa, tá? AI, Artificial Intelligence, IA, inteligência artificial. Ora a gente vai falar abreviado, ora a gente vai falar a expressão toda, porque é assim que se fala sobre a inteligência artificial, os jargões aí da área, tá? Bom, esse primeiro podcast a gente fala como é que a gente chamou ele? Do princípio, o que é a inteligência artificial? E é com essa pergunta que eu vou abrir. O que é a inteligência artificial? Leonardo, a gente está falando de visão europeia, a gente está falando de visão brasileira, visão americana e visão de especialista. Conta pra gente da visão brasileira, conta da visão americana e quiser, por favor, também fica à vontade da visão europeia. Eu dou meu pitaco aqui e depois eu vou contar um pouquinho da visão do especialista. Maravilha. Essa pergunta, por mais que ela seja bem objetiva, ela traz um desafio conceitual assim, grande, porque definir o que é inteligência artificial passa por uma análise principiológica assim, de como a coisa surgiu há mais de 70 anos atrás. A gente fala hoje em dia dessas inteligências artificiais generativas, né, esses modelos em que você imputa um dado e ele te cospe uma resposta ali pronta a partir de uma linguagem que parece um ser humano falando, mas, na verdade, quando a gente vai lá na origem, a pergunta que originou isso, que deu origem a esse conceito e se uma máquina pudesse pensar como um ser humano? Então, falar de inteligência artificial é falar de um sistema computacional, ou uma máquina, vamos dizer assim, que pode realizar tarefas que tradicionalmente seriam feitas por uma inteligência humana. E isso pode ir, a gente hoje em dia, mais uma vez, né, a gente fala dessas IA generativas de vídeo, fala de IA generativas de conteúdo, de voz, de música, que pode até fazer um poema, mas lá na origem eram coisas muito mais simples, era a automatização de algumas tarefas. De novo, né, tem 3 aspectos que eu acho que são muito importantes para a gente falar da IA, e a gente está falando, de novo, de 70 anos de desenvolvimento, e que eles estão intrinsecamente ligados à capacidade que os computadores têm de processar informações. Sim. E quando a gente fala dessa capacidade, a gente olha, né, historicamente, que os hiatos de desenvolvimento da IA sempre aconteceram quando a capacidade, e isso só mostra o quanto o cérebro humano é complexo e bonito, né? A gente está falando de um sistema que tenta, de alguma maneira, mimetizar o raciocínio humano, e é por isso que a gente fala hoje em dia de redes neurais. Você vê que todas as metáforas, né, deep learning, machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina, tudo que a gente fala em termos de aprendizado, rede neural, é sempre tentando, de alguma maneira, simular ou replicar como o cérebro humano funciona. Então, só para tentar tornar essa resposta longa mais curta, para mim, né, digerindo um pouco de todos os conceitos que a gente tem visto aqui, o que é a inteligência artificial? É a capacidade de uma máquina, de um computador, um sistema, raciocinar e gerar respostas como o cérebro humano faria. Essa capacidade ela é absoluta? Não. A gente vai ver que existem limites. Depois eu posso até falar um pouco sobre um dado que é muito alarmante assim, sobre essa questão de capacidade computacional. Mas eu penso que o fundamento, né, quando a gente fala, por exemplo, do Alan Turing, que foi quem lá atrás teorizou sobre esse tema e começou a dar maior destaque para isso, a gente vê que sempre foi esse mesmo conceito, o conceito de ter uma máquina refletindo, pensando e tentando produzir respostas como um ser humano. E é daí que vem o Turing Test, que é um teste justamente para ver o quanto essa máquina é capaz de confundir uma pessoa, né? Você imputar dados no sistema, o quanto esse sistema, ao responder, ele te gera um input que seria parecido com o de um ser humano. E o que a gente nota nesses últimos 5, 6 anos é que esse gap entre uma resposta de um ser humano e a resposta do sistema está cada vez menor. Será que algum dia ele vai ser inexistente? Tudo leva a crer que sim, mas até esse momento, de novo, a gente está esbarrando na capacidade computacional. Sim. Acho que não sei se eu respondi conceitualmente. Se quiser falar um pouco de Europa e de Brasil, a gente pode falar até do ponto de vista de regulação, assim.
Exatamente, respondeu. Leonardo, é interessante porque você já trouxe aí alguns jargões importantes, né? Que a gente vai falar até deles mais adiante, mas já vamos adiantar aqui, então, para o pessoal já ficar na mesma página. Você falou do teste de Turing, né? O Alan Turing, que foi um cientista inglês, que, na verdade, ele também é conhecido por decodificar os códigos nazistas, né? Sem entrar muito na história dele. Porém, o que ele fez, ele trouxe essa ideia da máquina, a capacidade da máquina de pensar como ser humano, né? E quando é que a gente, quando é que a máquina pensa como um ser humano? Quando você conversa com uma máquina, você não sabe que é uma máquina, e a máquina responde como um ser humano, e você não percebe que é uma máquina. Quer dizer, não temos ainda uma inteligência artificial que supera isso, ou já temos? Então, esses modelos atuais de inteligência artificial generativa, a ideia deles é que cada vez mais eles vão passando do Turing Test. E o que é o Turing Test? Basicamente é um conceito que o Alan Turing criou lá na década de 50, em que ele dizia a inteligência artificial vai chegar no ponto ótimo de evolução quando, dentro de uma interação com aquela máquina, você não soubesse quem está do outro lado. É um ser humano respondendo a uma máquina. Uhum. Hoje, de novo, né, existem alguns problemas na capacidade de processamento dessas máquinas, e para que ela consiga fazer uma busca de conhecimento rápida e vasta como de um cérebro humano, isso vai passar, por exemplo, por sistemas cada vez mais complexos com uma capacidade de processamento maior. Sim. Vou dar um dado meio alarmante assim. Há um tempo atrás, saiu uma pesquisa que mostrava que uma criança de 0 a 4 anos de idade produzia só de registro fotográfico, nesses 4 anos de vida, mais de 2 terabytes de dados. Tá. O nosso cérebro, ele é capaz de processar dados fotográficos, dados sensíveis, tato, olfato, audição, e uma série de outras sensações, né, além de coordenar todos os órgãos do nosso corpo humano, ao longo de uma vida inteira. Então, você imagina a capacidade de processamento que você precisa ter para coordenar isso tudo e para que uma máquina possa, de alguma forma, mimetizar esse tipo de comportamento. Sim. É claro que, em termos de inteligência artificial, a gente está falando de uma coisa muito mais de geração de respostas, ou geração de informações. Mas hoje você já tem mecanismos de inteligência artificial sendo aplicados a robôs. Robô que faz uma tarefa doméstica, robô que dirige o carro. Então, assim, eu estou dizendo isso tudo porque, de novo, né, voltando lá na origem, a gente está falando de um sistema para mimetizar o comportamento humano e a forma do ser humano de se comportar, de raciocinar sobre os temas. Então, para que esse sistema funcione de uma maneira a te enganar, e essa é a verdade, esse sistema ele consegue reproduzir esse comportamento a ponto de te enganar, e a gente tem aquele conceito de vale da estranheza. O que é o vale da estranheza? É quando a coisa é tão próxima do comportamento humano, mas tem um detalhe que é diferente, que aquilo te causa uma ojeriza, é a tal estranheza. Aqueles robôs, aquelas imagens geradas por inteligência artificial que você olha e vê que o cara tem 6 dedos ao invés de ter 5, aquilo te causa uma estranheza tão grande que seu cérebro fala, poxa, isso é humano, mas ao mesmo tempo não é. E hoje, as inteligências artificiais generativas estão um pouco nesse ponto. Elas estão muito próximas, né? Respondendo mais detidamente a sua pergunta. A gente está chegando muito perto. Só que a capacidade computacional que a gente precisa para dar o próximo salto é tão grande que a gente talvez ainda vá conviver alguns anos com essa imagem dos 6 dedos, vamos dizer assim. E aí, de novo, olhando historicamente como a evolução acontece, ela vai dando saltos, né? A gente teve um salto ali na década de 50 até a década de 70, depois a gente viu que a capacidade dos computadores ainda era muito pequena para poder lidar com isso. Depois a gente dá um outro salto na década de 80, e aí depois a gente cai de novo num vale até os anos 2000. E aí a questão de criação de microchip, uma capacidade desses sistemas cada vez de processar mais dados,
faz com que a gente volte a ter um crescimento, e nesses últimos 4, 5 anos a gente vê um novo ciclo de crescimento. A dúvida, né, e a pergunta, será que a gente já bateu no limite desse desenvolvimento para essa capacidade que a gente tem agora? E hoje a gente já fala de computador quântico, a gente já fala de outros sistemas que vão aumentar barbaramente a capacidade que os computadores pessoais têm de processar dados. Talvez a gente ainda precise de mais uns anos para chegar nesse ponto em que a enganação ela é completa. Estou brincando aqui eu falar enganação, mas em que a confusão acontece. Né? Exatamente. Agora, enfim, mas é isso, Juliana. Eu acho que a gente está chegando lá. Eu não sei se a gente já chegou, e daí é que vem toda essa preocupação, que eu acho que entra um pouco no tema de hoje, com a regulação. Com a regulação. O tema, como nós falamos, o tema é vastíssimo, dariam horas e mais horas e mais horas de conversa, e é muito, muito difícil fazer um corte. A gente quis trazer para vocês aqui uma ideia, justamente esse panorama geral de como está a inteligência artificial em termos de tecnologia, de evolução tecnológica. Alguns dos jargões, a gente ainda volta para alguns deles aqui, que o Leonardo até mencionou, a gente vai explicar melhor nos próximos episódios. E a gente queria contar para vocês um pouco sobre a situação da regulação, né? Então, pegando o gancho aqui no que o Leonardo acabou de falar, ou seja, toda essa complexidade, esse avanço tecnológico, né? E esse ponto que nos coloca sempre na possibilidade de dar o passo adiante do ponto de vista de avanço tecnológico, ele precisa ter alguma regulação, ele precisa ter alguma governança, ele precisa ter algum controle. No fim do dia, a gente está falando de controle. E aí a gente vai contar para vocês, e a gente já vai abrir o próximo episódio falando disso, sobre a regulação, as visões de regulação Brasil, Europa, Estados Unidos, como é que a gente está em relação à regulação. E claro, se o Leonardo quiser contar aqui de outros países do mundo, a gente escolheu Brasil, Europa, Estados Unidos, primeiro porque eu estou aqui sediado em Portugal, Leonardo sediado no Brasil, e é sempre importante a gente também ter uma visão lá do que os americanos estão fazendo. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Certo, Leonardo? Que eu acho que aqui a gente já falou demais por hoje, não? Esse tema é tão rico que a gente pode falar durante horas, que eu vou ter o maior prazer, mas... Exatamente. É tanta coisa, né? E aí é você ler, e todos os dias tem muita notícia, e muita notícia de muita qualidade, tem muita gente estudando o assunto, né? Porque como é um assunto novo, tem muita gente estudando o assunto, e tem um vastíssimo material na internet, acessível a todos e de muita qualidade. Claro, também tem que saber aqui selecionar, mas, ou seja, quando você começa a se aprofundar, você não para mais, não é? Não é isso? Não, e não é só isso, né, Juliana? Tem um outro ponto. A indústria de tecnologia hoje em dia, eu falo mais aqui de venture capital, está totalmente investida em inteligência artificial. As maiores rodadas de captação de recursos em empresas no ano passado foram empresas de IA. Então, o conhecimento que está se gerando em cima disso, tanto em termos de desenvolvimento tecnológico, quanto de compreensão do direito sobre o tema, né? Como é que a gente no direito vai lidar com esse desenvolvimento tão rápido? E, às vezes, a gente é incapaz, né, do ponto de vista jurídico, de produzir uma norma com a velocidade que se requer para poder acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Então, assim, isso está hoje, usando uma expressão aqui bem antiga, na crista da onda, e que a gente realmente precisa ter esses debates como que a gente está tendo agora para pensar em caminhos para a legislação. Acho que esse é o tema que a gente tem que tratar aí no próximo episódio, porque tem muita coisa nova acontecendo, inclusive aqui no Brasil. É isso aí. Então, no próximo episódio, nós vamos falar de evolução e o status da regulação no mundo. Por hoje é isso, tá? Eu vou encerrar aqui, porque nós já estamos aqui no tempo, já ultrapassamos o limite aqui. Deixa eu lembrar vocês, no link do episódio terão os contatos do Leonardo, tá? Na descrição do episódio terão os links com os contatos do Leonardo. Fica lá também sempre na descrição do episódio o meu contato, o contato da minha consultoria, MS, Corporate Advisors, como vocês já sabem. E eu prometi, na última temporada, eu encerrei
prometendo a vocês que eu ia, assim, não ia mais precisar de colinha para esse final, tá? Mas eu não consegui cumprir, não. Essa parte eu sempre esqueço, tá, Leonardo? É assim, ó, se inscreve, deixa o like, compartilha aqui no canal do YouTube, nos acompanha nas redes sociais e ouve a gente no Spotify. É isso aí. Obrigada, pessoal. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima.